Boa noite, boa noite. Ó, pessoal, eu tô entrando mais uma vez, porque a última não deu muito certo, mas agora vamos. Eu queria falar para vocês hoje, para vocês estarem compartilhando para os pais, mães de autista, porque nós vamos falar sobre os direitos do filho de vocês, dos filhos dos autistas, aliás, dos autistas, dos filhos de vocês. E o tema de hoje seria benefícios garantidos por lei para pessoa com autismo. Eu queria avisar vocês que eu tenho um filho autista, adolescente, e que a qualquer momento ele pode estar entrando e fazendo alguma participação especial, ou eu tendo que parar um pouquinho para ajudar ele. E é isso. Eu queria, mais uma vez, falar para vocês sobre a caminhada da conscientização do autismo que vai ter no Embu das Artes. Convidar todos vocês que são do Embu ou da região para estarem indo lá prestigiar. O evento vai ser no dia 27/4, domingo agora. Vai dar início, a concentração vai ser no estádio do Embu. E às 9 horas vai começar a caminhada até o Parque do Riso. Aí, depois da chegada lá no Parque do Riso, vai ter várias atividades. Vai ter oficina de movimento, oficina de artes, interação com cachorros do Canil da GCM do Embu. Então, eu vou estar deixando para vocês aqui, no final da live, um link de inscrição para você que quer participar, tá bom? Fico até feliz de estar falando sobre ter algo legal de autismo no Embu, porque eu vim embora por interior de São Paulo, eu vim do Embu das Artes, justamente porque não tinha muitas coisas para o meu filho lá, de autismo. E é muito, muito legal, assim, estar sabendo que agora a gente tem mais coisas lá. Os autistas, né, as mães de autistas têm mais opções e está tendo essa primeira caminhada. Então, queria pedir para você estar indo, que é da região, que é do Embu, para dar uma força pro pessoal lá, tá bom? Vai ser dia 27/4 às 8h30, domingo agora. E agora eu vou chamar a profissional de hoje, que ela é assistente social institucional, que é a Cindy Alves, que ela vai nos auxiliar nessa parte de entender mais sobre os nossos direitos, os direitos dos nossos filhos, tá bom, pessoal? Vou chamar ela aqui. Vamos ver se agora dá certo. Enquanto isso, vai compartilhando. Compartilha aí para sua amiga mãe de autista. Então, que ela vai ajudar a gente em tudo isso aqui hoje. Se tiverem alguma dúvida também pode estar pedindo, mandando aí para a gente no comentário. Oi, Cindy, boa noite. Oiê, tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me escutar certinho? Tô ouvindo você, tá um pouquinho de atraso a imagem, mas tô dando para ouvir tranquilo. Tá lindona, não precisa arrumar mais o cabelo. Tá linda já. Ó o João aqui. João. Hoje o João tá meio difícil, viu? Vamos torcer para não ter muita participação especial aqui. Eu acho que já vai começar. Ô, João, sem bater para poder passear mais tarde. Então é isso. Cindy, eu vou te dar um momentinho para você se apresentar pro pessoal, tá bom? Tá bom. Pode falar. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Cindy, eu sou assistente social de formação, né? Me formei na Unesp. Hoje, atualmente, também sou aluna do mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, também pela Unesp. E aí eu espero contribuir com vocês de alguma forma, né? Espero que seja um diálogo tranquilo. Quero fazer meio que um bate-papo aqui, algo mais dinâmico mesmo, né? E é uma troca de experiências. Estou aprendendo com você, Gabi, e espero que vocês possam também aprender um pouquinho comigo. Com certeza você vai ter muito que passar pra gente. Então, a Cindy é uma pessoa maravilhosa, acima de profissional, ela é uma pessoa exemplar, eu adoro ela, assim, particularmente. É uma pessoa muito querida, muito amada onde ela trabalha, né, Cindy? Todo mundo gosta dela. E eu tô tendo o privilégio de estar com ela numa live aqui, gente, de verdade, tô feliz. Obrigada, Cindy, por estar participando. Imagina! Me sinto muito especial de estar aqui também. Quero parabenizar você, Gabi, por esse trabalho, esse projeto é incrível. Eu sei que você já tem aí muitas demandas, mas
assim, que bom que você conseguiu se organizar e construir isso, né? É um projeto lindo. Pessoas de diferentes áreas conversando, dialogando em prol de um único propósito, né? E não tem ninguém assim melhor do que uma mãe, uma responsável, para estar aqui conduzindo esse diálogo. Parabéns, viu? Obrigada, Cindy, obrigada. Então, João, mais uma vez te peço para você esperar, né? Se você ficar tranquilinho, calminho, depois a gente passeia. João, ai, gente, hoje tá difícil, viu? Imagina. Já peço desculpa antecipado se eu precisar sair correndo. Ao vivo é assim mesmo. Então, se eu precisar me ausentar, você só vai ver eu saindo correndo. Ainda bem que você tá me vendo, pelo menos. Não preciso nem avisar que eu tô indo. Mas então, vamos começar. Se alguém tiver perguntas aí sobre os benefícios, pode perguntar sobre os direitos. Mas eu vou começar perguntando quais são os principais direitos garantidos por lei para pessoas com autismo, Cindy. Bom, hoje no momento a gente tem aí algumas legislações, né? Tem a lei Cipriana, a gente tem a lei do Marcos, do filho, né? Do Mion, no caso, e que inclusive traz aí essa ideia como um direito. E o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Inclusive, algumas pessoas confundem, né, a nomenclatura. A LOAS é a lei que engloba o benefício, né? Dentro da LOAS a gente tem aí outros benefícios também, mas o principal deles para a pessoa com deficiência, para a pessoa com autismo, é o BPC. Muito legal. Imagina. Muito bom. Você quer que fale sobre a cada um, como que faz para solicitar as dúvidas? Não entendi, Cindy, cortou. Ah, tá. Você quer que fale sobre cada um? Eu vou te perguntando aqui, mas eu acho que tá tranquilo pra gente saber quais são. Acho que é o principal. Mas se você quiser falar também, pode falar. Você que sabe. Tá. A gente tem também, eu esqueci de mencionar, o passe livre, que ele é um benefício de mobilidade, né, para pessoa com deficiência, qualquer deficiência. Que então é um benefício que você solicita através do Gov e aí você consegue viajar para outros estados. É um benefício interestadual. Você consegue viajar gratuitamente e, dependendo, você também consegue solicitar a passagem também do acompanhante, tá? Entendi. Muito legal. Só um minutinho que eu vou ajudar o João aqui e já volto, tá? Um minuto, rapidinho. Tá. João, vem cá. Qual o celular? Vem aqui assistir. E você? Desculpa, Cindy, desculpa, pessoal. E eu queria te perguntar, você falou do BPC, é um dos principais, né, que as pessoas mais falam, mais precisam até também, né? E eu queria saber se todos os autistas têm direito ao BPC, ou quais são os critérios para se exigir, né, ir atrás do benefício. Ótima pergunta. O BPC, ele é um benefício para a pessoa com deficiência que não tem condições de... E tem alguns critérios, não são para todos. A pessoa, ela precisa ter ali uma renda familiar de até 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Acho que hoje o valor do salário mínimo gira em torno de 1.500, mais ou menos, né? Então, se você... Acho que é 1.520, parece. Isso.
você tem que dividir pelas pessoas que moram ali na casa, R$ 370 ali por pessoa da família. E aí, para você solicitar o BPC, você pode solicitar ele através do INSS, tá? Não precisa entrar com advogado, nada. É esse primeiro passo. Aí você entra com o pedido, você vai ter que passar por perícia médica, perícia social, né? Eles vão analisar o caso. E se for negado, aí sim você pode requerer, precisa de um advogado para te auxiliar nisso. Mas, até então, a renda familiar, ela precisa necessariamente se enquadrar, girar em torno desse valor que eu falei. Mas, se ultrapassar também, porque a gente sabe que existem casos que a família tem gastos, né? Às vezes com medicação, comida, a gente sabe que o aluguel, conta de água, enfim, tudo isso vai aumentando, não necessariamente o que você vai dar para suprir todos os gastos básicos ali da família. Então, como advogado, você consegue pegar os gastos que você tem, anexar num processo e falar, olha, os meus gastos são maiores do que a minha renda. E aí, com isso, você consegue, né, enfim, você consegue ter acesso ao benefício se você conseguir registrar todos esses gastos do seu salário. Legal. E só lembrando, assim, sobre o laudo, né? Que assim, quando for atrás, a gente tem que estar com o laudo atualizado, não é? Também tem essa parte? Tem que ter o cadastro único em dia, né? O primeiro passo para você solicitar é você ter um cadastro único. Então, você vai até o CRAS, faz o cadastro único certinho. Você tem que ter um laudo médico, tem que ter o CID, tem que ter um diagnóstico fechado, tudo certinho. E aí, a partir disso, você consegue dar sequência aí na solicitação do benefício, tá? Mas o primeiro passo é o cadastro. E aí, isso muito bom. No CRAS, né? Você vai até o CRAS e lá também você pede orientação para os profissionais, né? Elas vão te orientar da melhor forma possível. Muito bom, sim, Gis, perfeito. Bem isso mesmo. E agora eu queria te perguntar sobre atendimento preferencial. Como que a gente pode fazer valer esse atendimento preferencial para os nossos filhos? Como que a gente consegue um cartão de identificação? Estando com cartão, a gente faz valer mais fácil? Como que funciona essa parte? Bom, o atendimento prioritário, ele é garantido por lei, né? Tanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá lá, o atendimento prioritário, como também na lei do Romeu Mion, né? Que é a lei que institui aí a CIPTEA, que traz a CIPTEA, que é super novo, né? Não é todo mundo que tem o conhecimento da CIPTEA. É a carteira de identificação com autismo. Como o nome já fala, é uma carteira para identificar a pessoa que tem o diagnóstico. E aí, através dessa carteira, você consegue ter o atendimento prioritário garantido, tá? Então, algumas pessoas utilizam essa carteirinha de identificação, né? Nos consultórios médicos, atendimento de saúde, em loja, em fila, né? Às vezes, fila de hospital, de equipamento social, equipamento. Todos esses órgãos, você pode utilizar a carteirinha para ter o atendimento prioritário. Mas a carteirinha, não necessariamente você é obrigado a usar a carteirinha para ter o atendimento prioritário, tá? A gente fala que é aconselhável para você evitar, né, frustração, enfim, às vezes sair de casa, dar de cara aí com uma pessoa que é ignorante, enfim, então... Tem, nossa, tem bastante. Tá, tudo isso, e é um direito por lei, né, ter a carteirinha. Você utiliza a carteirinha ali. A gente sabe que não é toda pessoa com autismo que consegue usar o cordão de identificação, né? Então, às vezes a mãe guarda na carteira, enfim, utiliza quando necessário. Mas é aconselhável, não é exigido que ela utilize a carteirinha para ter atendimento prioritário. Mesmo se não tiver a carteirinha, é um direito seu ter o atendimento prioritário. É só chegar no estabelecimento e falar, né? Sim, olha, se as pessoas não perceberem, ó, eu preciso do atendimento prioritário. Sim, e assim, às vezes a gente, quando a gente não tem o conhecimento, a gente não consegue lutar pelos nossos direitos.
Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento disso, né, a gente fica munido de informação, a gente consegue ir atrás. Então, por isso que é Exatamente. importante essa informação. E muitas Sim, pessoas acham que você precisa ter a carteirinha ali para você ter o atendimento só com o diagnóstico, só da pessoa estar ali, já é um direito dela. Passar na fila do supermercado, passar, enfim, fila de loja, atendimento de saúde, hospital, consultório médico, tudo isso. a carteirinha ela só facilita um pouquinho, né, Cindy? Mas assim, para ficar mais Isso. visível, mas na verdade o direito já existe. O direito já está garantido. A carteirinha tem, por exemplo, você pode colocar as informações do responsável legal, né, da mãe, do pai, enfim. Você consegue colocar o endereço da residência, você consegue colocar, inclusive, até o tipo sanguíneo. Essa informação ela é obrigatória, inclusive, para você solicitar a carteirinha. Você precisa ter a tipagem sanguínea, que muitas famílias às vezes não tem, né? E aí na hora a gente fala, precisa da tipagem sanguínea. Legal, Cindy, eu não sabia disso. É Precisava legal, disso também. sim. Muito bom. E como que faz para conseguir, Cindy? Bom, aqui em Ribeirão, a gente tem um sistema da prefeitura chamado Solar, e por lá você consegue solicitar, né, todos esses documentos, a CIPTEA, a carteirinha do ônibus, a carteira de estacionamento também para pessoa com deficiência, através desse sistema da prefeitura. Agora, nos outros municípios, por exemplo, pessoas que moram fora, conseguem também solicitar a CIPTEA através do Gov. O Gov é assim, geral, né? No país todo você consegue utilizar o Gov para solicitar a CIPTEA. E aí você entra com a sua conta, você coloca as informações, anexa os documentos e já sai. Depois você só precisa imprimir ela e plastificar e usar. Muito legal. Bom saber. Inclusive, a Cindy está ajudando as mães, né, Cindy, na instituição que ela trabalha, para conseguir essa carteirinha. É importante você buscar, assim, quem não tem rede de apoio, não tem profissional para ajudar, busque os equipamentos, né? Porque eu sei que hoje muitas coisas são realizadas de forma online, mas não é todo mundo que tem facilidade, por exemplo, para mexer no computador, para entrar no site, para fazer um cadastro, né? Então, assim, se você não tem, se você não consegue, se você não tem essa prática, né, de usar tecnologia, que a gente sabe que hoje facilita, mas também dificulta algumas coisas. Busque a Uhum. ajuda das profissionais, dos equipamentos, né? Vai atrás, gente. Isso mesmo. E agora eu queria saber, Cindy, como que as políticas públicas podem ser aprimoradas para garantir que os direitos dos autistas sejam mais efetivamente cumpridos? Ó, legal essa pergunta. Bom, de diversas formas, né? Eu acho que, assim, política pública hoje, a gente precisa estar sempre lutando. E quando a gente fala de política pública, a gente fala de ter a participação social, ter a nossa participação, né? E como que a gente tem a nossa participação para conseguir elaborar a política pública? Através, muitas vezes, dos conselhos. A gente está sempre batendo nessa tecla de ocupar os conselhos, né, de direitos. Hoje eu faço parte do Conselho de Assistência Social, então Legal. é muito legal a gente estar ali dentro, né? E a participação nos conselhos é de forma paritária, ou seja, tem pessoas da organização da sociedade civil, né? Nós aqui, sociedade civil, e tem uma participação de profissionais do poder público. Mas é importante que tenha essa formação e é importante que nós ocupemos esses lugares, porque muitas vezes vai deliberar ali política pública, direito, e ninguém melhor assim do que nós, né, que tem a vivência, principalmente as mães, as mulheres, né, que fazem esse cuidado, que tem ali a vivência diária de estar ocupando esses lugares. Eu sei que é muito difícil, porque tem uma demanda, né, eu sei que vocês têm uma demanda, assim, exaustiva, tem uma rotina que não para, né? Tem uma rotina ali que é 24 horas cuidando ali da pessoa que depende de vocês, né? Depende desse cuidado. Então, muitas vezes a gente sabe que o tempo
ele é escasso. Não é todo mundo que tem. Então, a gente sabe que se organizar para isso é difícil, é complicado. Mas quem tem rede de apoio, quem consegue participar desses Depois, se lugares, você ficar bonzinho. é um espaço muito rico, é um espaço que a gente consegue lutar pelos nossos direitos de fato. Né? E aí é importante a gente estar sempre ocupando esses espaços para deliberar sobre política pública, né? Falar assim, olha, a gente precisa de política pública para inclusão social, para acessibilidade, a gente precisa lutar por Verdade. terceiros, né? E também votar em pessoas com deficiência, votar em pessoas que representem a causa, ativistas, mães, profissionais da área, né? Votar nessas pessoas para elas ocuparem lá o executivo, o legislativo e conseguir deliberar a política pública. Isso é fundamental. Verdade, para estar representando de uma forma que a pessoa que vive, né, Cindy, vai saber muito mais do que é necessário. Então, nem sempre quem não vive tem essa sensibilidade. Então, realmente é importante estar votando certo mesmo. Em pessoas que saibam o que a gente passa, né? Muito bom, muito boa dica. Eu tô um pouquinho tensa porque o João tá nervoso. Então eu tô um pouco mais tensa, assim, com um pouco de preocupação dos movimentos do João aqui. Mas vai dar certo. Se você quiser sair em algum momento, fica à vontade, tá? Tá. Qualquer coisa você já sabe, mas obrigada. E agora sobre escola, sobre inclusão, né? Você acha que as escolas estão preparadas para atender os alunos com autismo? Conforme as normas da legislação? Quais são os desafios que as escolas ainda enfrentam? Porque, na verdade, a gente fala muito sobre os nossos desafios que a gente enfrenta para incluir, né? E quais são os desafios que você vê, assim, ou falar que a escola enfrenta para essa inclusão ainda? Bom, eu acho que os desafios, assim, os principais desafios é a falta de capacitação profissional. A gente sabe que isso é em toda a área, né? Não só na educação. Por exemplo, na nossa formação profissional mesmo, a gente não tem essa vivência, né? A gente não vai aprender a trabalhar com pessoas com deficiência, por exemplo, na faculdade. A não ser pessoas que conseguiram fazer estágio nessa área. Mas é uma pequena parte, né? Então, assim, as capacitações profissionais, tanto na educação, na saúde, na assistência, são fundamentais para a gente conseguir trabalhar com essa população. E assim a gente conseguir, de fato, né, ter ali uma educação inclusiva. Então, eu acho que, assim, capacitação vai resolver 80% dos problemas, não vai resolver todos eles, né? Mas, assim, uma boa parcela dos problemas são resolvidos através de capacitação profissional, estudos, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar, né? Para a gente atuar naquilo, né? Para a gente ter conhecimento sobre aquilo, a gente precisa primeiro buscar essa informação. E eu acho que os profissionais, hoje em dia, eles, assim, infelizmente não têm essa capacitação, sabe? Essa formação. Então, é preciso a gente também desenvolver essa formação, né, do profissional, porque você sai da faculdade, você precisa dar continuidade naquilo. Não tem como a gente ficar ficar com o braço cruzado sem estudar. A gente precisa continuar, né, exercendo ali, desenvolvendo a nossa parte também intelectual. E através disso que a gente vai conseguir crescer profissionalmente, né? A gente vai conseguir desenvolver aí as nossas habilidades. Isso mesmo. E, assim, o que você costuma ver dos pais, essa inclusão? Quais são as dificuldades que você costuma ver, assim, que você já percebeu para essa inclusão dos pais nas escolas? Dos pais que você fala das famílias? Das famílias tentando incluir. Quais são as maiores dificuldades que você costuma ver, além dessa mesma, da escola, dos pais? Que seria, assim, que você costuma ver? Olha, a dificuldade do profissional de apoio é algo, assim, geral, né? Muitas famílias reclamam que não estão tendo o profissional ali de apoio para o filho. E aí, às vezes a criança, o adolescente, né, ele fica sem apoio,
Ele, não, ele na sala de aula, ali no ambiente escolar, fica mais suscetível a riscos, enfim. Então, a gente vê que falta esse profissional de apoio para auxiliar ali no dia a dia, né, das aulas, enfim. E que faz total diferença, né? Total. Que também é um direito, né, Cindy? É um direito. E muitas vezes esse direito, ele não é efetivado. Então, as famílias têm que brigar, têm que entrar na justiça, né? Enfim, é toda aquela coisa burocrática. E é um direito, né? A gente não tinha que lutar pelos nossos direitos. É um direito. Mas, infelizmente, ainda a gente encontra essas barreiras. Né? Mas por isso que a gente precisa sempre ocupar esses lugares de deliberação de política pública para a gente conseguir, de fato, implementar ações efetivas, né, na sociedade. Sim, perfeito. E agora voltando a falar na parte financeira, que a gente falou do BPC, agora falando sobre descontos de conta de energia, ouvi falar que até de água tem. Você sabe como funciona essa parte? Bom, os descontos, né? Tanto de energia quanto de água, vão depender da sua renda familiar. Então, se você recebe o BPC, por exemplo, automaticamente você pode ter desconto na sua água e na sua energia, tá? Esses descontos, eles dependem também da sua renda familiar aí. Então, se você recebe o BPC, através do cadastro único, eles conseguem puxar essas informações e aí você consegue ter esse desconto. Chama tarifa social, né? No caso, você paga uma tarifa, um pequeno valor, e aí você não precisa pagar a conta total, né? Você paga ali um pequeno valor no lugar. E onde que a gente pode ir atrás, Cindy? No próprio CRAS, você consegue solicitar. Sabia que isso ia acontecer. Só um minuto, desculpa. Poxa vida, João. O que eu falei pra você? Poxa vida, isso me deixa muito. Ai, força na peruca. Isso é triste, gente. Essa parte é a mais triste pra mim. Mas tá bom. Bora continuar. Desculpa, Cindy. Desculpa o pessoal que tá assistindo. No seu tempo, Gabi. Então, aí onde é que você estava falando? Onde a gente pode procurar esse desconto, essa tarifa? No próprio CRAS, você pode ir até o CRAS, né? E aí eles cruzam as informações do BPC. Quem recebe o BPC automaticamente consegue ter acesso, tá? A essa redução aí da conta. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A Sâmia entrou. Oi, Sâmia, boa noite. A Sâmia está assistindo todas as minhas lives agora. Vocês têm alguma pergunta? Ou pode passar para as próximas? Acho que tem um pouquinho de atraso, mas a gente vai falando. Aí, se tiver alguma pergunta, a gente dá uma paradinha. Mas pode fazer, pessoal. Que a Cindy responde todas. Né, Cindy? A Cindy sabe tudo. Não, a Cindy é boa mesmo. Gente, não sei. Não, mas sabe muito. Agora, sobre a isenção do IPVA. Você sabe falar essa parte, Cindy? Tá vendo como ela sabe? Tá. Olha, a isenção de IPVA é um pouquinho mais complicado do que a isenção de água e energia, tá? A isenção de IPVA, você vai ter, assim, a família que tiver interesse, né, precisa ir até o Ministério da Fazenda. Geralmente, fica no Poupa-Tempo, né? E aí você precisa antes agendar através do site ou do aplicativo, você faz o agendamento e vai até lá. E é um processo um pouco burocrático, por quê? Para isenção de IPVA, gente, é burocrático, mas não é impossível, tá? Então, vão atrás, porque é um direito seu. Eu falo que é burocrático porque realmente demora, leva tempo.
Mas, assim, você vai até o órgão, né? Só que você precisa necessariamente, o veículo, na verdade, ele precisa estar no nome da pessoa com deficiência para conseguir a isenção. Por isso que eu falo que é um pouco burocrático. Porque Aham. muitas vezes, quando você vai comprar o veículo, tá no seu nome. E aí, se você vai pedir para o seu filho, no caso, né, que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo, o veículo precisa estar no nome dele. Então, tem que trocar, né, tem que transferir o dono do veículo. E às vezes você precisa, às vezes, até entrar com pedido judicial, porque se for menor de idade, tem a questão da guarda, né? De ter que Entendi. estar no nome do responsável. Então, assim, é um processo um pouco burocrático, mas não é Precisa de entrar impossível. com advogado para fazer esse processo ou a pessoa consegue só ir no Ministério da Ela Fazenda? pode, a pessoa consegue sozinha indo no Ministério da Fazenda, tá? Mas se for, por exemplo, se for negado por conta disso, né, do veículo não estar no nome da pessoa, ou às vezes é uma pessoa menor de idade, né, você precisa entrar com um advogado sim, tá? Mas Entendi. o primeiro passo a pessoa consegue fazer sozinha, indo até o Ministério da Fazenda, solicitando as orientações ali mesmo, tá? Isso consegue fazer sozinho. Muito legal, Cindy. Muito bom. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode fazer aí, tá bom? E agora sim, como que a assistência social, as assistentes sociais, a assistência pode dar mais apoio para as famílias? Como você acha que poderia você falar para as assistentes sociais, das instituições, do CRAS? Como que poderia, você acha que dá para, sim, que você dá muita assistência, assim, de você é uma pessoa, assim, na minha opinião, exemplar nessa área, que Ah, acho que é muito, assim, não só, assim, do seu trabalho, mas você é muito humana, sabe? Então, eu acho bem legal você dar esse conselho para as assistentes sociais no geral que estiver assistindo, que for assistir. imagina. Eu acho que tem coisa que a gente não consegue aprender, Gabi, na faculdade, que é sobre acolhimento, que é sobre afeto. Eu acho que isso ninguém consegue aprender sobre isso, né? É algo muito humano Verdade. nosso. E eu acho que é o que falta mesmo, assim. Eu acho que não só na assistência, né? Em todas as áreas, eu acho que faltam pessoas mais humanas, mais acolhedoras. E a gente precisa trabalhar com afeto. Às vezes a gente é muito técnico, né? Igual eu venho aqui, falo das leis, pipipi, popopó. Mas eu acho que antes disso, antes de trazer essa informação para você, eu também preciso saber que você é uma pessoa humana, que você está tendo um dia, você está passando por N coisas aí no seu dia, eu não sei o que você está passando, às vezes você está sobrecarregada. Então eu preciso, antes disso, saber trabalhar isso com você com afeto, com amor, com carinho. E eu acho que é isso também, faz parte. E além, né, a gente precisa ter informação, a gente precisa continuar a nossa formação, mesmo que depois que a gente se forma na faculdade, eu acho que é muito importante a gente sempre buscar novos conhecimentos. Então, acho que isso que falta também acho que da área, principalmente, são pessoas capacitadas para trabalhar com pessoas com autismo, sabe? Eu acho que tinha que existir, assim, na rede, capacitações nessa área, porque eu acho que falta muito, e principalmente para trabalhar com as famílias, né? A gente sabe que são demandas diferentes. Então, é importante que os profissionais da rede eles estejam capacitados para isso. E, acima de tudo, tem um afeto, tem um acolhimento, né? Saiba que é um ser humano que você está atendendo. Eu acho que isso é o fundamental. Muito bom, sim, de parabéns. É, agora, na sociedade geral, como a sociedade pode colaborar para o cumprimento desses direitos? Por exemplo, no geral, tipo assim, fila, assim, como você acha que a sociedade deveria agir assim nessa parte para colaborar? Eu acho que, assim, quando a gente fala de deficiência, né, não é a pessoa que é deficiente, é a sociedade que é deficiente. Então, assim, existem muitas barreiras hoje que a partir, né, de lutas, movimentos históricos, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi
desenvolvido a partir de muita luta. Então, a partir disso que a gente consegue romper com essas barreiras que existem hoje na sociedade. E existem diversas formas de barreiras, né? Atitudinais, então, às vezes as pessoas tratam com preconceito, com falas discriminatórias, né? Então a gente precisa sempre também estar munido de informação para falar assim, olha, você foi desrespeitoso, você cometeu uma violência aqui, né? E a gente precisa estar sempre munido dessas informações para lutar pelos nossos direitos e assim garantir que a sociedade, né, seja uma sociedade inclusiva, né? Que garanta o respeito, dignidade da pessoa com deficiência, né? Eu acho que isso é importante também. Acho que falta muito, né, Cindy, dessa parte de empatia, né, no geral, assim, na sociedade. Todo mundo com muita pressa, muito olhando por seu umbigo e acaba não deixando. Isso atrapalha a gente em vez de colaborar, ela atrasa nossos direitos, porque atrapalha, né, acaba atrapalhando. Acho que falta esse olhar com mais cuidado, né? E falta de Eu informação acho. também, né? É verdade. Que é igual o que você está fazendo aqui hoje, né? Você está abrindo espaço para uma profissional vir aqui falar de um tema tão importante. Então, assim, é isso. A gente também precisa falar sobre, a gente precisa disseminar informação para outras pessoas, né? E assim, tentar eliminar as barreiras que existem na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é deficiente. A nossa sociedade não garante inclusão, acessibilidade. Então, assim, a gente precisa lutar por isso, né? Verdade. O Wagner aqui, que está participando da live, disse que existe um programa para criança feliz, agora precisa ter um programa para famílias atípicas e pessoas com deficiência. Existe um programa Criança Feliz que é para crianças na primeira infância. É um programa do governo, né, para famílias vulneráveis, e é um programa que visa aí trabalhar para essa parte da primeira infância. E aí eu achei legal que ele falou que precisa ter um programa para famílias atípicas e pessoas com deficiência. Sim. Hoje a gente tem alguns programas, alguns serviços que fazem esse tipo de atendimento. Tá? Uhum. Legal. E agora, assim, eu queria saber onde as mães podem, os pais, os familiares podem procurar para saber mais sobre mais direitos, sobre os direitos, sobre como conseguir, onde elas podem procurar mais essas informações. Tem algum lugar, assim, um lugar específico? Bom, tem vários lugares, não tem um lugar específico, mas tem vários lugares, assim. Se você estiver procurando informações referentes à saúde, aí é importante que você procure, né, a UBS, o seu bairro, referente, eu tô falando informações de saúde ali da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência, você pode ir na rede de saúde. Agora, informações relacionadas a benefício, né, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, dos benefícios, você pode ir até o CRAS. O CRAS, ele é um centro de referência que vai conseguir te atender, né, e vai conseguir te orientar em relação a todos esses benefícios que eu trouxe para vocês hoje, tá bom? Tá ótimo, Cindy. Amei. Adorei de verdade, apesar da tensão que foi aqui com o João. Mas foi muito legal, sim, as suas informações. Você tem mais alguma coisa para falar pro pessoal? Alguma outra coisa que você queria pontuar? Uma dica, um recado? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Eu também estou nervosa. Não parece, não. Não, eu tô assim. Eu sou tímida, assim, eu tenho um pouco de vergonha de conversar, mas eu estou muito grata por estar aqui hoje, né, conversando com você, Gabi. Você é uma mãe, assim, excelente. Adoro trabalhar com vocês, com as famílias. Eu tenho um carinho enorme por vocês, de verdade. Eu acho que eu amo meu trabalho, eu amo trabalhar com vocês. Eu acho que faz assim, do meu dia melhor, sabe? E é isso, assim, o que eu queria deixar é um abraço para todas as famílias, para todas as mães, principalmente que estão nos assistindo, né? E dizer que eu tenho, assim, um carinho por vocês, uma admiração. A gente sabe que a luta, ela não para. O trabalho, ele é exaustivo, sim, né? Mas é isso, se a gente puder participar desses espaços aqui, né? Como esse que você
está desenvolvendo esse projeto lindo, para a gente se fortalecer. Eu acho que é um espaço muito importante para isso, para a gente se fortalecer enquanto profissionais, enquanto familiares. E se a gente puder participar desses espaços, né, que promovam acolhimento, afeto, tudo isso já ajuda muito. Obrigada, Cindy. Fico muito feliz. Obrigada mesmo pelas suas palavras. Obrigada por todas as suas respostas, que foi muito, assim, me tirou muitas dúvidas. Eu acredito que para muitas famílias que assistiram e que vão assistir ainda, que vai ficar gravado, né? Com certeza vai auxiliar muitas pessoas. O Wagner está fazendo um comentário sobre as carteirinhas. Após o laudo, fizemos contato ao órgão responsável e nem sabia o que era a carteirinha. E você conseguiu, Wagner? Ou você não conseguiu a carteirinha ainda? Vamos ver se ele vai responder. Mas a Cindy deu algumas dicas, né? Que dá para conseguir pelo Gov, né, Cindy? Pelo Gov, isso. Pelo Gov, você entra na sua conta, né? Digita no Google mesmo, CIFIPEA, a carteirinha de identificação da pessoa com autismo. Vai aparecer o link, aí você vai precisar entrar com a sua conta. Você entra e aí já aparece as informações para você ir preenchendo, né? Precisa ser as informações da pessoa diagnosticada, da pessoa com autismo. E aí você vai anexando as informações e no final ele vai analisar, demora uns 2 dias para sair essa análise. O sistema não aceitou a foto, ele está falando. Onde que dá para ir sem ser o Gov? O sistema não aceitou a foto. Você tem, no caso, que trocar, então, a foto. Realmente, se a foto tiver... É porque a foto é para você colocar na carteirinha. Se a foto tiver com qualidade ruim ou não tiver dando para reconhecer o rosto, não vai dar para você finalizar. Entramos em contato com o CRAS, nem o CRES sabia sobre a carteirinha. Entendi. Porque é nova, né, Cindy? Não faz muito tempo. Não é todo mundo que tem o conhecimento, né? Então, assim, por isso que a gente fala que é importante a gente sempre buscar as informações. Mas, assim, se o sistema não aceitou a foto, Wagner, tenta anexar uma outra foto, uma foto que a qualidade da foto tá melhor, que dá para aparecer o rosto, né? A feição, assim, do rosto. Porque precisa ser tipo uma foto do RG. Sabe quando você tira a foto pro RG? Precisa aparecer todo o rosto da pessoa, né? E ter ali uma qualidade boa para o sistema aceitar. Muito legal. Cindy, obrigada. Pessoal, tem alguém tem mais alguma dúvida? Eu posso encerrar com a Cindy? Cindy, você quer deixar seu Insta para o pessoal te seguir? Claro! Eu não uso tanto, gente. Mas podem me seguir. É cindy.alves G. Cindy.alves G. Tá bom. Eu vou deixar também na descrição da live, mas legal, beleza. Então tá bom, eu acho que ninguém mais tem dúvida. Agradeço muito, foi muito legal o nosso papo. Só lembrando mais uma vez, pessoal, que ainda não acabaram as lives, vai ter mais uma. Dia 30 vai ter mais uma. Vai ser sobre cuidado bucal, né? Da saúde bucal da criança com autismo, criança, adolescente, enfim, com a doutora Júlia. E só mais uma, assim, uma chamada para quem não viu, vai ter a caminhada do autismo, né, da conscientização do autismo no Embu das Artes, domingo agora. O pessoal pediu para mim avisar vocês, eu vou deixar o link de inscrição na live. Vai ser dia 27/4 às 8h30, tá bom, pessoal? No começo da live tem bastante informação sobre isso, mas eu vou deixar mais informação aí na descrição da live, tá? Agradeço a todos que acompanharam a gente. Até a próxima live. Muito obrigada. Obrigada, Cindy. Foi muito legal participar da live com você. Um beijo. Boa noite para todos. Tchau, tchau.